Este é o Tribconscast, Tributário para Contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós estamos de novo com a série Grandes Questões Tributárias, Grandes Tributaristas. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Chueri, né, que vai falar conosco sobre política tributária internacional brasileira, sobre a reforma tributária e sobre legalidade e segurança jurídica. Bem-vindo, professor Chueri, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu vou aproveitar aqui para cumprimentar meus colegas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pérez, oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Luciana, tudo bem, Marcelo, professor Luiz Eduardo Chueri, um prazer, uma honra, muito obrigado por ter aceitado o convite tão gentilmente. Tenho certeza que a nossa audiência vai ficar muito satisfeita com o programa, vamos debater ideias muito importantes e saber a opinião do professor. Bom dia, Pérez, sou Luciana, professor Luiz Eduardo Chueri, muito obrigado pela honra de poder recebê-lo aqui no programa. Vamos ouvi-lo hoje, com certeza que teremos uma aula maravilhosa com o senhor hoje. Vamos combinar que a honra é minha. Muito obrigado. Bom, agora eu vou aproveitar para apresentá-lo adequadamente. Ele é professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, também é professor do mestrado profissional do IBDT, instituição que também é vice-presidente, é livre-docente de Direito Tributário pela USP, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela mesma universidade e mestre em Direito pela Universidade de Munique, na Alemanha. Ele também é autor de diversos livros acadêmicos, referências na área tributária, alguns deles como Direito Tributário, que está na 13ª edição, Preço de Transferências do Direito Tributário Brasileiro, Planejamento Fiscal através de Acordos de Bitributação, entre tantos outros, né? Além disso, ele se destaca como professor, cientista jurídico, tem um site acadêmico também que ele disponibiliza toda a parte de sua produção acadêmica, justamente para compartilhar com o público o seu conhecimento. Bom, professor, agora falando um pouco da sua vida ampla, acadêmica, que tem muito estudo e dedicação, o senhor cursou simultaneamente, né, o seu mestrado na Alemanha e o doutorado aqui no Brasil, né? Eu queria que o senhor... E também aqui no Brasil, sob orientação de dois grandes, como a gente estava falando um pouco antes, o professor Gerd Rothmann e o professor Klaus Vogel. Aí eu queria para começar, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua experiência, tanto lá em Munique quanto aqui, e também como foi essa vivência com esses dois grandes expoentes e o que eles acrescentaram na sua trajetória acadêmica. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, entender como é que funciona essa trajetória. Eu, logo que terminei a graduação, as graduações, eu já entrei direto, na época, no mestrado da USP. Uhum. Mas, e vamos tentar reconhecer, naquela época eu era ainda um jovem e ainda tinha uma visão que eu não recomendo a ninguém, porque eu tinha essa visão de querer fazer as coisas rapidamente. Uhum. Então eu não dei qualquer tempo e já comecei, ou seja, engatei no mestrado direto. E nesse mestrado já conversei na época com o meu orientador, o professor Gerd Rothmann, e falei, olha, eu queria mudar para o doutorado. E ele concordou comigo, então eu mudei para o doutorado. Então eu não fiz mestrado na USP, eu fiz o que se chama doutorado direto, porque fui convertido. Então o primeiro ponto é esse. Daí, durante minha trajetória de doutorado, eu tinha muita intenção de ir para a Alemanha. Isso é uma coisa de jovem, eu achava que eu tinha que ir para a Alemanha. E eu fui muito estimulado, um nome que você não mencionou, mas o professor Rui Barbosa Nogueira. O professor Rui, que era o catedrático de Direito Tributário da USP, ele era um germanista. E ele, quando me conheceu, viu que eu tinha um gosto pela Alemanha, ele me estimulou muito. Inclusive, eu devo dizer que eu entrei no mestrado, sim, com o professor Gerd. O professor Rui não tinha vaga. E eu me lembro que ele falou, Chueri, eu já falei com o Gerd. Então você entra com o Gerd. Então, assim, era uma coisa que o Rui era meu grande padrinho, né, já naquele tempo. E o Rui falou, você tem que ir para a Alemanha. E o Rui Barbosa Nogueira, e eu quero dar um mérito, tem que dar mérito a quem tem. Nós estamos falando de uma época em que não existia internet, em que voos para a Europa, era aquela história, quando eu era garoto, eu lembro que quando minha família ia viajar, meus pais iam viajar, ia toda a família ao aeroporto se despedir, porque ia ser uma grande coisa viajar para o exterior. Então viajar para o exterior não era a realidade de hoje. O Rui, naquela época, ia ao exterior, fez grandes amizades com os grandes nomes do direito tributário, inclusive o professor Klaus Vogel. Daí o Rui é que mandou uma carta para o professor Vogel, pedindo que me recebesse por um período de pesquisa lá. Eu consegui uma bolsa de estudos e o professor Vogel me aceitou, sendo honesto. Me aceitou por conta da carta do Rui Barbosa Nogueira. Porque na época eu mandei um projeto do que seria a minha pesquisa, do que eu achava que ia ser minha tese. E hoje, se eu olho para aquilo, não tinha nem pé nem cabeça, não tinha nem noção do que era tributário internacional. Mas o Vogel, por gentileza ao Rui, me recebeu. Daí, quando eu cheguei na Alemanha,
de cara, o Fogel me deixou com um assistente dele, professor Rainer Proksch, na época, doutorando, e esse assistente falou, olha, para a gente começar a conversar, leia esses textos. E me deu uma carga de leitura bastante grande para eu saber de verdade o que era direito tributário internacional, porque eu cheguei cru com um projeto que não tinha nem pé nem cabeça, mas eu era dedicado. Então lá eu comecei a estudar e lá eu entendi, e essa foi a grande conversão que eu tive, lá eu entendi o que é um ambiente acadêmico. Eu tive 2 anos de convívio, um ambiente puramente acadêmico. Eu que já tinha me formado, tinha feito os créditos do doutorado, como qualquer jovem inteligente faz. Conseguia fazer as coisas, mas, sabe, passa aqui, passa ali, e tal, fazendo minha carreira como advogado, a minha visão era profissional. E lá eu tive uma chance de repente, voltar a ser estudante e descobrir como é bom ser estudante. Eu passava 8 horas por dia na biblioteca do professor Klaus Vogel, que era uma maravilha de biblioteca ali, e ali realmente eu comecei a produzir, a entender o que era, revi meu projeto, mandei para o professor Guerra, falei assim, olha, vou mudar de uma vez o projeto, enfim, fiz uma grande alteração ali. Isso foi portanto, eu fui para uma pesquisa de doutorado no que a gente chamava o programa Doutorado do Sanduíche. Então, isso é o que eu fui fazer na Alemanha. Quando eu estava na Alemanha, e vamos lembrar, não existia internet. Então, não é que eu mandava alguma coisa ao professor Rothman e ele pudesse me responder em seguida. Entre eu mandar uma versão do projeto e ter algum comentário dele, eram meses de espera. Não estamos falando em correio, estamos falando em outra época. Naquela época, abriram o mestrado em Munique, um LLM na época. E daí esse Rainer Proksch falou, por que você não se inscreve nesse programa, já que você está aqui? Eu falei, é bom, porque afinal de contas, não fosse isso, eu até pensei, vou voltar, passando 2 anos na Alemanha, sem ter qualquer titulação alemã, porque afinal de contas, vou direto. Então, por isso, assim, durante essa pesquisa de doutorado, é que eu fiz uns créditos do mestrado da Alemanha, que eu escrevia o trabalho de dissertação da Alemanha, entreguei lá, isso sim, sob orientação do professor Klaus Vogel, porque aí sim foi com o Klaus Vogel, enquanto era a ida e vinda do meu projeto de doutorado que vinha para o Brasil, voltava. Uma vez o professor Gerd Rothman, inclusive, esteve em Munique comigo, passamos um dia conversando sobre o projeto, etc. Mas por isso eu fiz em paralelo nesse sentido, foi intercalado no mestrado durante... Eu estava lá mesmo, por que eu ia jogar fora a oportunidade de fazer isso? Daí eu voltei com a minha tese de doutorado, sim, da Alemanha, pronta. Naquela época era uma coisa chamada disquete, os jovens não sabem nem o que é isso, mas eu botei com a tese no meu disquete e entreguei depositei em seguida já aqui no Brasil. Maravilha. Professor, e como o senhor vê essa alteração que a USP agora está encabeçando justamente nos doutorados, né? Essa experiência que o senhor teve de conversão do mestrado em doutorado parece que vai se tornar um pouco mais comum. Como é que o senhor vê isso como um catedrático? Então, como em primeiro lugar, é bom dizer, a USP, as universidades públicas fizeram isso como um todo, mas cada programa de pós-graduação pode decidir se vai fazê-lo ou não. Então, a gente não deve admitir que, porque a USP está encabeçando isso, que a área de direito vai ter uma coisa parecida, porque cada área é uma. Existem áreas que são, por exemplo, se eu estiver falando de engenharia, estou falando de uma área muito mais técnica. Então faz muito sentido na área de engenharia o que eles falam, olha, vamos voltar a uma coisa mais profissional, mais técnica, etc., porque a pesquisa é a pesquisa aplicada a uma indústria ou coisa parecida. Se eu pensar numa área pura de humanidades, filosofia, provavelmente meu raciocínio teria que ser muito distinto da engenharia. Então cada área é uma. Para a área do direito, nós temos aí, vem a bifurcação, e vocês dois conhecem melhor que nunca, que existe um mestrado profissional, que hoje o IBDT vem cumprindo esse papel. Ou seja, a ideia de um mestrado que quer formar profissionais que gostam de pesquisa, mas não quer formar professores. E o acadêmico, que é o que a gente tem na USP, é para quem quer formar professor. Qual é a diferença? Eu sempre digo assim, a diferença é, faça o teste. Uma coisa é gostar de dar uma aula, de dar uma palestra. Outra coisa é gostar de uma turma. E passar o ano inteiro com a turma, terminando a aula e conversando com os alunos, etc, etc. Então, são perfis muito distintos. Essa bifurcação que a USP está se propondo agora, parece... A notícia que eu tenho é igual à sua, é só de jornal. É bom que se diga, como é um podcast, é bom que se diga, estamos no dia 17 de novembro de 2024. Então, daqui a 2 anos pode ser que haja outras notícias. Então, eu tenho só notícia de jornal. Eu acho válido que haja uma trilha profissional,
Não sei se necessariamente ela deve superar a acadêmica a ponto de falar, não, vamos para o doutorado direto. Como eu falei, eu fiz o doutorado direto. E eu não acho que foi bom. Eu tive a sorte de ter ido para a Alemanha, em que eu interrompi aquele doutorado direto, vamos dizer assim, para ficar 2 anos como acadêmico puro. Uhum. Eu acho que você fazer um mestrado primeiro, aprender a pesquisar, etc., e depois fazer o doutorado, é melhor. Na verdade, eu tenho recomendado aos meus alunos que mais que isso, especialização, mestrado e doutorado, para ter a base, aprender. O amadurecimento do estudo, né? Amadurecimento, porque veja, hoje, um mestrado são 3 anos. É muito rápido para você conseguir fazer créditos e escrever uma dissertação que realmente produz impacto. E doutorado seriam outros 3 anos. Eu acho, faz uma coisa, produz o impacto, faz a segunda, estude, aprenda as bases. Porque você tem que saber a base. O que me incomoda é que hoje eu vejo jovens fazendo doutorado sem ter base. E é o que ia acontecer comigo não fosse a Alemanha. Uhum. Perfeito. Professor, nós falando ainda de internacional, dos seus estudos, o senhor tem um grupo de pesquisa na USP, que a linha de pesquisa é justamente a inserção da tributação internacional num cenário de competição global. E, recentemente, nós tivemos muitas alterações aí relacionadas à tributação internacional brasileira, que mexem na política internacional tributária brasileira, né? As novas regras de preço de transferência, a tributação de offshore, agora, recentemente, o adicional do CSL para adaptação a uma tributação mínima global. Como é que o senhor vê, como estudioso, esses movimentos e a política tributária internacional brasileira na atualidade? Olha, obrigado, Pérez. Eu vejo com uma certa... mas assim, eu não vejo clareza com relação à política tributária brasileira internacional. Ou seja, eu tenho pessoas muito boas, ou seja, hoje o nosso quadro da Receita falando de Brasília tem pessoas muito preparadas, sim, mas, falando do ponto de vista do corpo técnico, mas naturalmente existe uma direção política, e quando você tem um governo de um jeito e um governo de outro modo, você acaba mudando a própria política. Eu vou lhe dar só para dar um exemplo. Nós, nos últimos dias do governo Bolsonaro, assinamos um acordo de bitributação com o Reino Unido, e era revolucionário, que na verdade colocava ali o Brasil numa postura de um país liberal, uma economia já grande, seguindo basicamente as diretrizes da OCDE. Era o que, porque a crença naquela época era quanto mais OCDE formos, melhor. Assinamos um acordo, para vocês terem uma ideia, que previa que nas remessas de serviços técnicos, de royalties, a tributação na fonte fosse caindo até chegando a 0. Isso o governo brasileiro assinou. O Reino Unido assinou, o parlamento inglês já aprovou, e essa minuta desse acordo não é que o nosso Congresso rejeitou. O atual governo sequer enviou ao Congresso. Fica uma imagem muito ruim do país, porque você assina, muda o governo, e o tratado sequer é levado. Então, quando você fala sobre política, você tem que entender um pouco dessa parte, política tributária internacional. Você tem posições muito distintas ali. O Brasil, ao mesmo tempo que participa na OCDE com muita força, ao mesmo tempo tem essa história desse discurso da OCDE, das Nações Unidas, tem o discurso pró-OCDE. E não são os mesmos discursos. A OCDE, basicamente, trabalha com países desenvolvidos, países que investem no exterior. E o Brasil tem essa situação que, às vezes, adota uma postura de país em desenvolvimento, e às vezes de país desenvolvido, porque nós somos um pouco os dois. Nós somos investidores do exterior, nós temos grandes empresas brasileiras, mas nós temos ao mesmo tempo grandes investimentos no país. Então, nós não conseguimos, é difícil você definir qual é a política brasileira. Eu tenho dito que nossos acordos têm um quê de Janus. Você sabe quem é Janus? Janus é aquele deus, né, romano, era chamado deus das portas. Então, na porta você tinha Janus, e ele tinha uma face voltada para fora, e outra face voltada para dentro. É o duas caras. E o Brasil é um pouco Janus nos seus acordos. Você entender uma política é muito difícil. Nós temos duas caras mesmo. Depende com quem eu faço o acordo de um modo ou de outro. Então é difícil definir uma linha. Por exemplo, agora você falou da tal da tributação mínima.
afinal de contas, o Brasil participa desse Inclusive Framework e propõe, vamos criar o BEPS 2.0 com tributação mínima. Aqui nós estamos nos apressando bastante. Veja, é verdade que a Europa se propõe a adotar a tributação mínima, e é verdade, portanto, que se no Brasil uma empresa brasileira não for tributada a esse tipo chamado mínimo, aquele imposto que não for recolhido no Brasil poderá ser tributado por outra jurisdição, no caso europeia, onde ficaria a chamada Ultimate Parent Entity, a última entidade do grupo. O imposto que não for pago aqui seria pago lá. Então é um discurso muito bom. Gente, eu queria te dar um incentivo. Olha, eu acharia muito bom te ajudar. Mas entenda, o que adianta eu te dar um incentivo se aquilo que eu te der vai ser compensado no outro país? Então, já que é para eles tributarem, que o imposto fique comigo. Essa é a conversa que nós temos nesse adicional da contribuição social. A conversa. Mas tem alguns detalhes. Primeiro, sim, a Europa tem grandes investidores no Brasil. E esse risco existe com relação à Europa. Mas ainda o nosso maior investidor se chama Estados Unidos. E nós temos um pessoalzinho chamado China, que não é irrelevante na economia brasileira. Sim. Nem Estados Unidos, nem China adotam a tributação mínima. Ou seja, esse risco de que aquilo que eu não tribute vai ser tributado lá fora, se existe com relação aos europeus, não existe com relação aos Estados Unidos, nem com China. Meu pai costumava usar, Pérez, uma frase, ele dizia: nunca perca o trem da história, mas não há nenhuma razão para ser locomotiva. Fique no último vagão. Ou seja, talvez nós estejamos indo rápido demais, talvez não seja a hora de fazermos isso. Devemos assistir o que vai acontecer nos outros países. Porque mesmo na Europa, que já tem uma diretiva para implementação, no momento existe uma ação que nós estamos acompanhando com muito interesse, na Bélgica, em que se está questionando a constitucionalidade do chamado Pillar 2, lá na Bélgica. Então pode ser que nós tenhamos o efeito do dominó. Se a corte belga disser, olha, pouco me interessa se o outro país não tributa. Aqui não se cria tributo inconstitucional. Seria umas cortes sérias falaria isso. Porque hoje nós estamos com uma ameaça, curiosamente, de nós termos uma legislação que tem pontos, que eu diria, para dizer pouco, de constitucionalidade duvidosa, e que o governo conta com o fato de que o judiciário nosso vai ficar pressionado. Olha, Supremo, se você disser que é inconstitucional, eu não vou cobrar. Mas tudo que você vai fazer é transferir o recurso lá para os primos ricos. Você vai contra o interesse patriótico. E eu não sei até que ponto um julgador consegue ter a independência de dizer pouco me interessa se outro país vai tributar como quiser. Aqui não se tributa, não se cria um tributo inconstitucional. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, porque essa legislação, eu insisto, tem problemas de constitucionalidade no mínimo duvidosa. Ou seja, para vocês terem uma ideia, essa medida provisória propõe que ela tem um texto básico, propõe uma regulamentação por uma instituição normativa, o que já é difícil, mas vamos dizer, o Supremo tem aceitado uma tal de flexibilização da legalidade, já tem aceito isso, mas essa dá um passo adiante. Fala que caso o tal do Inclusive Framework, que venha a adotar novas propostas para essa tributação mínima global, a Receita fica autorizada a incorporá-las imediatamente. Agora, quem é Inclusive Framework? Não é ninguém. Não é uma entidade como uma... Vamos assim, se a ONU, o Brasil é membro da ONU, existe um tratado internacional, o parlamento passou. Inclusive Framework, nunca o parlamento ouviu falar disso. Inclusive Framework reúne autoridades tributárias de mais de 140 jurisdições. São fiscos conversando. É assim, é uma conversa que é bastante incômoda, você saber que são só os fiscos conversando. Não é uma entidade. Como é que eu posso admitir que o que esses burocratas, esses técnicos, o que esses técnicos decidirem lá fora vai impactar a legislação brasileira sem passar pelo nosso Congresso? Então, eu quero usar o termo constitucionalidade duvidosa, para dizer pouco.
Professor, nesse mesmo assunto ainda, o senhor entende que o Brasil tem adotado uma política tributária internacional coerente com os desafios competitivos globais, de estímulo à internacionalização das empresas brasileiras no exterior, como fazem em diversos outros países, como Estados Unidos, Alemanha? E o que a gente poderia fazer para melhorar essa situação? A gente precisa de mais tratados? Qual seria o Olha, caminho? certamente não. Uhum. Vamos começar o seguinte. O Brasil, nós sabemos, está entre as 10 maiores economias do mundo. Eu pergunto a todos vocês que já estiveram no exterior, quantas vezes vocês viram empresas brasileiras atuando lá fora? Dá para contar, talvez, com uma mão, o número de empresas. Bancos. Ou seja, você consegue contar, talvez 10, 15, 20 empresas. Não sei, eu não sei o número. Mas para a 10ª economia do mundo ter esse papel tão pífio em mercados internacionais, alguma coisa ruim está acontecendo. Uhum. Daí é hora de se perguntar o que está acontecendo. Eu não quero dizer que o efeito tributário é o único. Eu vou dizer que certamente é uma das razões. Então, tome cuidado com isso, Marcelo, porque naturalmente eu pego um sintoma, encontro uma razão, mas eu não quero ser o causalista e dizer esta é a única razão. Pode haver outras. Mas eu certamente digo que, se não é a única causa, é sim causa eficiente, é causa sim, o nosso sistema tributário. Nós temos uma legislação tributária única no mundo, eu quero usar única no mundo, que exporta a carga tributária do país. Ou seja, todos os países do mundo consideram que investimentos efetuados no exterior, investimentos produtivos no exterior, devem pagar a carga tributária do mercado onde atuam. É dizer, se eu vou investir, vamos pensar, fazer o seguinte raciocínio. Vamos dizer que eu seja um sueco, paizinho, tranquilo, Suécia, uma carga tributária que não é pequena. Mas daí, vamos dizer que a Suécia falasse para o sueco, olha sueco, não interessa onde você investir, você vai pagar o imposto sueco, dentro de uma neutralidade de exportação de capitais. Eu pergunto para você, sueca, se você tivesse que pagar imposto sueco, você naturalmente contaria que você tivesse por trás um Estado sueco. Sim. Ou seja, seus empregados teriam formação sueca. Seus caminhões rodariam em estradas suecas. A segurança que você teria seria da Suécia. Ou seja, existe uma certa equiparação. Eu pago, mas eu tenho. Mas vamos dizer que você, sueca, pagando a carga sueca, tivesse que investir num certo... Eu não quero dar nome de país, que sempre dá um problema político. Mas imagine um país subdesenvolvido. Um país em que, como nós conhecemos vários, eu não estou dando nome, em que as estradas são esburacadas, em que você não tem segurança para sair na rua, em que seus empregados não podem contar com a escola pública ou coisa parecida. Eu lhe pergunto, você está disposta a pagar um imposto sueco para receber um Estado como esses? Não faz muito sentido. No fundo é dizer, sueco, fique na Suécia. Não será bobo de investir lá fora. Por outro lado, todos aqueles que investem nesse tal de Estado, que tem a mesma estrada esburacada, que tem a mesma escola ruim e todos os defeitos, deveriam pagar o mesmo imposto. Assim eles concorrem de igual para igual. Tá claro? Que se chama, é uma outra neutralidade, que a gente chama neutralidade de importação de capitais. Daí o que faz a Suécia? A Suécia e todos os países europeus, antigamente não o Reino Unido, mas hoje é Reino Unido também, hoje também o Japão, não fazia, mas hoje faz, hoje é generalizado, até os Estados Unidos, desde o Trump também adotaram, em certa medida isso, adotam a chamada territorialidade. O raciocínio é muito simples. Primeira pergunta que eu devo fazer para mim, e nós brasileiros devemos fazer. Nós queremos que as empresas brasileiras atuem no exterior? Resposta 1. Não, porque isso implica exportar empregos brasileiros. A gente ouve essa posição ideológica. Então eu quero mais que a empresa brasileira fique no Brasil. Eu devo dizer que essa é uma resposta bonitinha, mas inocente. Quer dizer, como se iludir que se a empresa estivesse só no Brasil, ela conseguiria exportar. Vamos localizar uma empresa como a Embraer.
Ah, mas a Embraer produz aviões no Brasil. Sim, mas para ela poder produzir aviões para concorrer na China, ela precisa ter uma unidade na China. Porque na China se pagam salários chineses. A legislação trabalhista, vale trabalhista, mas leia-se toda a realidade chinesa. E com isso, os aviões da Embraer produzidos na China podem concorrer de igual para igual com o avião da Bombardier produzido na China. Porque produzido no Brasil para concorrer com o avião produzido na China não é possível. Então, dizer que eu estou exportando empregos, não. Eu estou, na verdade, atingindo um mercado que, se eu estivesse no Brasil, eu jamais atingiria. Por outro lado, na medida que eu tenho uma Embraer atuando na China, eu tenho também que a tecnologia brasileira está na China. Então eu passo a receber royalties. Olha que coisa boa. Os fornecedores da Embraer aqui no Brasil ganham um novo mercado, porque a Embraer da China compra os mesmos equipamentos que a Embraer do Brasil. Ou seja, torna-se cada vez que eu tenho uma empresa brasileira atuando no exterior, eu ganho uma plataforma para as minhas exportações. É o que a Alemanha faz. A Alemanha manda uma montadora para cá, junto com a montadora, todas as empresas de autopeças alemãs ganham um mercado novo, porque afinal de contas, se eu tiver uma Mercedes fabricada na Alemanha ou no Brasil, a autopeça é a mesma. Então o exportador, aquele que fornece na Alemanha, ganhou um mercado. Então nós temos que explicar àqueles que pensam que ter investimentos no exterior é exportar empregos, dizer ao contrário. Ter investimento no exterior é ter uma plataforma para o crescimento de toda a economia nacional. Sim. Que é o que todos viram, menos o Brasil. Porque o Brasil, se eu tiver uma empresa brasileira, a Embraer, como exemplo, atuando na China, o imposto que for pago na China é creditado no Brasil. Mas a Embraer vai ter que pagar a diferença de imposto até a carga brasileira. E vamos piorar a situação. Porque se nós temos isso que seria péssimo, uma exportação de 34%, nós temos há algum tempo um crédito presumido, que a gente chama, que os 34% caem para 25%. É ruim, mas não é péssimo. É um caminho provisório. Mas que não vale para todo mundo. Que agora eu vou lhe dar um outro exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma empresa num país africano. Escolha algum país. Eu conheço muito pouco da África, eu conheço só a África do Sul, então qualquer coisa de geografia que eu falar na África, eu estou falando errado. Mas admita que deve haver algum país ali que tenha uma cachoeira parecida com o que nós temos no nosso Itaipu. Deve ter. Vou chutar aqui, mas por favor, nem sei se existe. Vamos falar que isso existe em Moçambique. Não sei se existe, então só como exemplo. Então vamos dizer que o governo de Moçambique resolve fazer uma hidrelétrica. Uhum. E faz uma licitação internacional. Olha, empresas, invistam aqui, construam a hidrelétrica e eu, governo moçambicano, vou lhes dar 30 anos para explorar essa hidrelétrica sem que vocês paguem impostos, porque é do interesse do país. Algo parecido com Itaipu. Legítimo. Daí alguns concorrentes aparecem. Um moçambicano, 2, um francês, 3, um norte-americano e 4, um brasileirinho. Daí o moçambicano vai participar, vai fazer sua planilha de custos, etc. Tem uma linha chamada impostos. Quanto que ele põe de impostos considerando essa realidade? Qual é o número que ele põe? Resposta, 0. Ele deu incentivo fiscal, 0. E ele apresenta a proposta, sendo que na linha impostos está 0. Uhum. Daí vem o francês. Já falei para vocês, a França, como o mundo, adota territorialidade. Uhum. Portanto, se eu tenho um investimento produtivo, eu quero assistir, eu estou falando em investimento produtivo, ninguém está falando aqui em offshores e tal. Se eu tenho investimento produtivo, a França não tributa o lucro das suas subsidiárias em investimentos produtivos. Portanto, o francês, quando faz a sua proposta, qual o valor que ele põe na linha tributos? Certo. 0. O americano é um caso curioso, porque ele faz de conta que ele tributa em bases globais. Uhum. É um faz de conta porque ele tem uma coisa chamada diferimento da tributação. Então ele só tributa se algum dia o lucro for repatriado. E ainda é possível que eles chamam de basket, que ele pode falar assim, só vou repatriar isso quando eu tiver um prejuízo em outra jurisdição, de tal modo que chegue a 0. E agora tem o tal do guilty no meio, para resumir a situação.
Hoje, um americano com um pouquinho de preparo de tax planning, eu vou lhe falar, na linha de tributos ele vai pôr 0. Daí chegou o brasileiro e está investindo no mesmo lugar. Daí ele descobre que como se trata de um regime fiscal privilegiado, porque está sendo 0% lá, então ele não tem sequer o tal do crédito de 25%. O brasileiro vai ser obrigado a calcular 34% de imposto a ser pago imediatamente, mesmo que o lucro não seja distribuído. Uhum. Gente, é inviável. Estou falando de 34% de imposto contra 0%. Quer dizer, isso para mostrar um pouco da nossa política tributária que não pensa um pouco adiante. Ou seja, nós curiosamente seguimos algumas coisas do exterior quando implicam arrecadar mais. Mas quando implica uma política um pouco mais ampla, nós olhamos para o umbigo e erramos muito. Talvez esse seja um bom exemplo, Marcelo, do que você me perguntava. Agora, o senhor falou na sua fala da Alemanha, né? Falando um pouco agora da Alemanha, tem quase 20 anos que o acordo de bitributação entre os dois países foi renunciado pelo governo alemão. Ele vigorou por 30 anos, né? Inclusive, na época da renúncia, eu cheguei até a entrevistá-lo para a revista da Câmara, Revista Brasil-Alemanha. Esse ano, em setembro, no Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que é o principal evento anual bilateral, que é a presença de políticos e empresários dos dois países, uma das principais tônicas do evento foi justamente a necessidade da retomada das negociações do acordo de bitributação entre os dois países. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, lembrasse por que a Alemanha, quais foram os fatores que levaram a Alemanha a renunciar, acho que são 3 fatores lá que levaram a Alemanha a renunciar a esse acordo. O que o senhor acha que o Brasil perdeu nesse período que não teve esse acordo? E se acha que agora, até com essa predisposição de voltar a essa renegociação, se há, de alguma maneira, uma convergência, um ambiente mais favorável para que esse acordo efetivamente volte a vigorar? Perfeito. Vamos lá. Na época da denúncia, como você disse, houve várias razões. Sim. Nós tínhamos um acordo que era muito bom. Ele era muito bom para o investidor. Ele tinha, para você ter uma ideia, uma cláusula que era parte da política brasileira, que dizia o seguinte: olha, eu, Brasil, costumo tributar os não residentes a 25%, ou seja, todo o rendimento que você receber de juros, dividendos, eu, Brasil, tributo 25%, era a realidade daquela época. Uhum. Eu me disponho a reduzir de 25% para 15%. Mas veja o seguinte, se aquilo que eu reduzir for para você, Alemanha, não é justo. Por que para você, Alemanha, para você entender? Porque existe fonte e residência. A residência a Alemanha tributa o seu investidor, mas considera o imposto pago no Brasil. Então, se no Brasil eu pago 15, na Alemanha eu dou um crédito de 15. Se no Brasil eu pago 25, na Alemanha eu dou um crédito de 25. Então, o que o Brasil dizia? A Alemanha não tem graça nenhuma. Eu reduzir o meu imposto de 25 para 15 vai apenas fazer com que você dê menos crédito para o seu investidor e, na verdade, aquilo que eu deixei de tributar, você vai tributar. Assim eu não brinco. Então o Brasil tinha uma política não só com a Alemanha, com a Bélgica, com a França, com a Itália, com a Espanha, com Portugal, chamado Matching Credit, que era mais ou menos o seguinte: eu, Brasil, topo reduzir de 25 para 15. Mas você, Alemanha, não vai enxergar a minha redução. Para efeitos de Alemanha, é como se o Brasil nunca tivesse reduzido. Você, Alemanha, continua dando crédito os mesmos 25. Ou seja, aquilo que eu deixo de tributar não aumenta a sua arrecadação. Aumenta, sim, na verdade, é um ganho para o seu investidor. Porque o seu investidor paga 15 aqui e chega com um cheque de 25 para pagar o imposto alemão. E o Brasil era muito teimoso com o matching credit, que eu achava, aliás, devo dizer, uma política muito correta, muito justa. Então, isso havia um incômodo que os alemães diziam: não, isso não tem mais sentido, o Brasil é um país desenvolvido, eu não vou ficar ajudando, então se você, Brasil, não tributar, quero eu tributar. Uhum. Esse foi o primeiro problema que existia, que a Alemanha queria revisar isso, o Brasil naquela época não aceitava. Eu, como disse, gostava da política brasileira, mas sendo bem claro, e contra o que eu gosto, não cabe a mim gostar, já faz alguns anos que o Brasil vem assinando acordos de bitributação com países desenvolvidos sem esse matching credit. Uhum. Então, eu diria, isso já não é mais um obstáculo.
Havia um segundo grande obstáculo, que era a questão dos preços de transferência. O Brasil adotou uma legislação própria de preço de transferência. Eu não estou entre os críticos ferrenhos, eu acho que havia méritos nessa política, mas o fato é que ela era única e a Alemanha insistia que nós devíamos adotar, respeitar os padrões da OCDE. Uhum. De novo, bem ou mal, o Brasil adotou os padrões da OCDE. Então, eu diria que esse obstáculo desapareceu. Daí existe a terceira questão, que são os serviços técnicos. E aí que é o ponto, é o nó górdio agora. Uhum. O Brasil insiste que mesmo que um serviço seja prestado da Alemanha, pela Alemanha, como é prestado para uma empresa brasileira, e a empresa brasileira deduz do seu imposto aquilo que ela paga para fora, porque é uma despesa para ela, o Brasil diz, olha, eu vou autorizar que você deduza, mas eu quero tributar o lucro dele, porque afinal de contas eu não quero ficar sem esse imposto. Uhum. Então, a postura brasileira é que no caso de serviços técnicos, com ou sem transferência de tecnologia, o Brasil faz questão de tributar. Isso não é só o Brasil, isso é os países envolvidos em desenvolvimento em geral. Essa tributação, basta dizer que hoje o modelo da ONU, você tem um artigo específico sobre serviços técnicos prevendo essa tributação na fonte. Aí é o nó górdio, vamos dizer assim, porque a Alemanha tem dificuldade em aceitar que haja uma tributação na fonte no Brasil. Uhum. Pelo menos ao nível dos 15%. Como eu falei, o Reino Unido conseguiu zero, conseguiu, mas não levou, porque não aconteceu. Eu diria que, tenho falado sobre isso, o Brasil celebrou recentemente um tratado com a Suíça. Uhum. Esse acordo com a Suíça não fala em 15%, fala em 10%, e esse passou pelo parlamento brasileiro. Talvez a Alemanha pudesse, e talvez seja esse o caminho, aquela negociação simples. Olha, o que você fez com a Suíça, eu topo. E a pergunta é saber se a Alemanha está disposta a ter um acordo igual à Suíça. Esse é o caminho que eu enxergo. São vizinhos, tal, poderia ser o caminho. Porque ali, o nó górdio está em serviços técnicos. Porque pelo que eu entendi, tem uma predisposição de voltar a essa negociação Tem, agora, né? mas o problema é que o governo alemão. O governo alemão provavelmente... O governo brasileiro é alemão. Sim. Mas como eu falei, o governo brasileiro, quando negociou algo mais baixo que isso, sequer mandou. Então, diria, enquanto estivermos no governo, este atual governo brasileiro, nós não vamos ter a mínima chance de assinar um tratado sem tributação de serviços técnicos. Não vai acontecer. Entendi. Agora, falando um pouquinho sobre a reforma tributária, né? O senhor está manifestando-se crítico à reforma, de certo ponto, falando que é favorável à ideia da reforma, mas não do jeito que ela está sendo conduzida, né? Você podia falar um pouquinho quais são os méritos da reforma tributária, por que ela se mostra essencial, com os problemas que ela tem que resolver, e quais outros problemas que o senhor enxerga que poderiam ser pontuados para melhorar a reforma tributária? O primeiro ponto é curioso você dizer que eu sou crítico, porque eu fui das poucas vozes que desde o começo foram favoráveis à reforma tributária. Eu já defendi a reforma tributária, defendo, acho que ela era fundamental. O que eu sou crítico, sim, é que imagine que você entra para um jogo falando assim, eu tenho um time forte, eu vou levar de 7-0. E no final do jogo você ganhou de 2-1 e houve gol de mão. Quer dizer, aquela coisa que você ganhou, mas você fica envergonhado sabendo o que você tinha. Ou seja, nós tínhamos um grande projeto de reforma tributária que ia pôr o Brasil realmente na vanguarda. Nós tínhamos que crescer muito, resolver problemas de guerra fiscal, resolveríamos vários problemas. Mas o que saiu foi uma coisa pífia, um golzinho de mão, que faz parte, na minha visão, nós temos que conviver com o gol de mão, com a realidade, porque isso assim foi fruto de um regime democrático que nós temos. A última reforma tributária que nós tivemos, em 64, o regime não era democrático. Sim. E entre ter uma reforma melhor, sem democracia, e uma reforma pífia com democracia, eu voto pela reforma pífia. Ou seja, nós pagamos um preço altíssimo por ter uma democracia, mas eu estou disposto a pagar 10 vezes esse preço para manter a democracia. Então, nós temos que ter consciência. É democracia? É. Existem lobbies? Existem. Existem forças políticas? Existem. Mas a alternativa é péssima. Eu não estou disposto a ter alguma coisa diferente da democracia. Sim. Então, pagamos esse preço. Mas foi 2-1. Assim, podia ter sido um pouquinho melhor, podia não ter sido gol de mão, pelo menos. Ou seja, quando você perguntar assim,
que nós estamos pagando de ruim? Em primeiro lugar, o que nós temos de bom? Assim, Sim. fala assim, Choeri, me fala uma coisa que você fala assim, só por isso vale a pena. Só por isso. Eu vou chamar só por isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, agora eu vou ter o que a gente chama a não cumulatividade plena. Tá. Quer dizer, qual é a ideia da cumulatividade versus não cumulatividade? Eu vou explicar para você, porque esses dois sabem, e você vai me dizer se eu fui claro para você. Qual é a ideia da cumulatividade que nós tínhamos com o ICMS, com o IPI, de algum modo a gente tinha? Imagine que eu tenho um ciclo de produção, ou seja, o que eu compro, revendo, um ciclo econômico. Uhum. A ideia da não cumulatividade é dizer que enquanto eu for uma empresa, enquanto eu não sou um consumidor final, eu não posso ter nenhuma carga tributária. Tudo que eu paguei, tudo que foi pago em etapas anteriores, são créditos que eu uso contra as minhas saídas, de tal modo que eu vou repassando até o consumidor final. Se eu tiver algum obstáculo, se houver alguma coisa que teve tributação na entrada, mas que eu não tomei crédito, vira custo para mim. Desaparece no meio dos meus custos e eu não consigo mais repassar, ou pelo menos você não sabe quanto eu paguei. Então vamos dar um exemplo para ficar muito simples. No sistema pretérito, que vai continuar existindo algum tempo, né? Eu tinha serviços eram tributados pelo ISS. Uhum. E vamos dizer assim, produtos pelo IPI. Eu sou uma fábrica, eu pago IPI, eu não pago ISS. No entanto, eu contrato um monte de serviços, por exemplo, o serviço de limpeza. O serviço de limpeza paga o ISS, mas porque eu não sou contribuinte do ISS, aquele imposto que foi pago morre, dilui-se no meu custo, não dá crédito para mim. Então, quando eu vou calcular o meu preço, eu calculo o IPI vai sobre todo o preço, sobre tudo, inclusive o custo que eu tive do serviço, mas eu não tenho crédito pelo ISS que foi pago. Então perceba que o ISS foi uma tributação, porque eu não consigo produzir um bem final sem ter a limpeza da fábrica. Então não há dúvida que a limpeza é um custo para mim. Só que eu não tenho crédito. Isso entra, desaparece. De tal modo que doravante vai haver IPI, mas o ISS que foi pago desapareceu. Deu para entender essa ideia? Sim. Agora vamos imaginar que além disso, que já é um problema, eu pego dentro do próprio imposto, o ICMS. Eu compro mercadorias, revendo mercadorias. Mas algumas mercadorias que eu compro e que são meus custos, eu não tenho crédito para saída. Por exemplo, o que a gente chama material de uso e consumo. Então, na minha fábrica, de novo, eu compro garrafinhas d'água para os meus operários. Essas garrafinhas, que são custos para mim, que pagam o ICMS, na legislação do ICMS não me dão crédito. Então, mais uma vez, quando eu vou calcular o meu ICMS, eu não posso dizer, mas eu já paguei ICMS no passado, esse ICMS entrou no meu custo. Então, existem vários tributos que são pagos da cadeia e que desaparecem, que viram custos. Por isso, hoje, quando alguém me diz assim, puxa, a carga tributária minha vai aumentar, vai diminuir, eu digo, você não sabe. Porque agora sim, com esse novo, com o IBS, CBS, tudo, eu vou usar a expressão tudo o que eu comprar, que for tributado, vai me dar crédito. Ou seja, eu consigo, todo o meu custo vira crédito, então quando eu for pagar o meu tributo, o que eu já paguei nas etapas anteriores, vai chegando até você. De tal modo que agora sim, finalmente, você vai saber quanto de tributo foi pago em todas as etapas anteriores. É a chamada não cumulatividade plena. Isso é uma evolução copérnica, porque você saber quanto paga, porque hoje ninguém sabe. Eu tenho ouvido muita gente falar assim, não, mas o setor de serviços vai ter um aumento de carga tributária, e o setor A, o setor B, eu digo, escuta, você tem uma bola de cristal, alguma coisa, porque não existe quem seriamente saiba quanto de tributo foi pago na produção de qualquer bem. Porque veja, para uma produção eu tive N fornecedores em N etapas com N tributações que foram desaparecendo, entra no custo aqui, entra no custo ali. Ninguém sabe. Eu não estou falando que vai haver aumento ou diminuição, eu digo simplesmente, ninguém sabe. Ninguém de boa fé pode dizer que o A ou o B vai pagar mais imposto. Então, ter essa não cumulatividade é uma evolução fortíssima.
Vamos somar uma segunda coisa que eu falo, puxa, finalmente, eu vou ter o tal do imposto por fora. Ou seja, hoje, a grande maioria da nossa população não sabe que paga imposto. Eles pensam que não pagam imposto porque eles compram mercadorias com preço determinado. O preço é X. E o preço é tal, paga o preço e pronto. Ninguém sabe. Um não sabe quanto tem imposto. E segundo, não sabe que tem imposto. No novo regime, eu vou ter um preço do produto e eu vou ter um imposto que vai ser agregado. Só para te localizar, é algo que existe há muito tempo nos Estados Unidos. Sim, lá mostra, né, o preço e quanto você vai pagar de imposto. Não aparece quanto vai pagar, aparece só o preço. Foi igual aos Estados Unidos. Você já deve ter entrado lá. Você vai aos Estados Unidos, vê um preço do produto. Quando você chega no caixa, você tem uma surpresa. O valor não é aquele, você tem que pagar imposto. Isso desde criança. Imagina um menininho ou menininha que vai comprar o seu sorvete, vê o preço do sorvete, $2. Quando chega, descobre que os $2 não são $2, $2,10 por causa do imposto. Ou seja, esse menininho, essa menininha, sabe que é contribuinte. Nós, a grande maioria da população, não sabe que é contribuinte porque só vê preço. Uhum. Vamos ter uma mudança, porque agora, certamente, em compras pela internet, porque o imposto, só para explicar, por que fala internet? Porque se eu comprar no supermercado, na hora que eu comprar o produto, o supermercado já sabe qual é o imposto. Ele pode até anunciar na gôndola o preço com imposto e eu não percebo. Agora, no caso da compra da internet, cada um de nós morando num lugar, numa cidade diferente, vai ter um imposto diferente. Então é impossível no site dizer qual é o valor do imposto seu ou dele. Depende, na hora que você puser o seu CPF, é que vai ser o seu imposto. E nós temos hoje muito comércio eletrônico. Toda compra eletrônica, necessariamente, você vai ver um preço anunciado e vai calcular o imposto. Uhum. Vamos começar a formar cidadãos contribuintes. Uhum. Isso, eu sou muito otimista com isso. Porque hoje, se eu tiver um candidato sério dizendo, olha, eu me comprometo a reduzir a carga tributária, eu vou acabar com esses gastos, e outro que disser, não, eu vou dar para você isso, aquilo, porque o governo vai te dar isso, o governo vai te dar aquilo. Hoje a população acha que o governo está dando, e vota naquele que vai dar mais e mais e mais. Uhum. Quando eu tiver a população sabendo que está pagando por isso, e tiver alguém dizer, olha, eu não vou prometer isso porque isso vai sair do seu bolso, e você sabe que você paga, talvez esse candidato tenha uma chance. Quer dizer, perceba, nós vamos mudar de mentalidade. Porque quando você paga, ou bem você não quer o serviço, ou você exige um serviço muito bom. Nossa população tem direito a um bom serviço, mas não exige porque acha que não está pagando. Então, ter um cidadão contribuinte, ganhamos. Tudo bem, foi 2-1, ganhamos. Podia ser melhor? Podia. Agora vamos falar quais foram os defeitos. Coisa assim, que nós tivemos uma grande oportunidade e jogamos pela lata do lixo. Nós tínhamos uma oportunidade, e esse eu falando do projeto original, que nós íamos cobrar sempre a mesma alíquota de imposto, não interessa quem compra. Se foi você, foi o Pérez, ou foi o Marcelo, todo mundo pagaria o mesmo imposto. Uhum. Mas daí vem aquela revolta. Mas escuta, peraí, uma coisa é uma pessoa de baixa renda. Outra coisa é o Marcelo da vida, que está muito bem. Ele deveria pagar muito mais imposto, considerando que é o Marcelo. Então, a ideia, você começa a separar, fala o seguinte, não é justo que todos paguem a mesma coisa. Uhum. Então, existem duas técnicas para evitar isso. Uma técnica antiga chamada seletividade. Qual é a ideia da seletividade? Como eu não sei quem está comprando o produto, eu vou pegar aqui produtos essenciais, pagam uma alíquota mais baixa. Assim, a pessoa de baixa renda não vai ser tributada. Ótimo. Mas daí chega o Marcelo que compra a mesma coisa. Marcelo, você compra arroz, não compra? O Marcelo também não vai tributar, embora ele pudesse pagar. Então, o problema da seletividade, em primeiro lugar, é este que não consegue distinguir quem pode e quem não pode. Segundo, os erros grotescos. Eu vou lhe dar um exemplo, você que é mulher, eu lhe pergunto, olhe uma moça de baixa renda, uma moça doméstica que seja. Eu lhe pergunto, você consegue imaginá-la saindo da sua casa sem passar um batom ou esmalte? Não,
Acho que mesmo as de baixa renda têm a sua vaidade, né? Tem celular também? Sim. Então eu vou lhe contar. Cosméticos são vendidos por bens supérfluos. É. Boa parte do que ela gasta no preço do batom vai para o governo. Boa parte do que ela usa no celular vai para o governo. Percebe o tamanho da distorção que você tem entre uns e outros, porque você pegou o produto, você erra. Você deixa o Marcelo não pagando imposto sobre o arroz e deixa a sua doméstica pagando imposto sobre o batom, porque afinal de contas o batom é cosmético, é supérfluo. Daí a proposta que se tinha era, todo mundo paga, mas você tem o tal do cashback. O que é o cashback? Se você pagou e não tem renda para tanto, o governo te devolve. Devolve, ou te dá um cartãozinho, que até o valor X você não vai pagar imposto, algum jeito para chegar a isso. Que era muito inteligente. Muito inteligente. Porque hoje, pelo CPF, digitou o CPF do Marcelo. Opa, é rico. Paga tudo. Digitou um CPF mais pobre. Não vai pagar. E vamos ser muito claros. Hoje, em 2024, o governo sabe quanto você ganha. Ele sabe exatamente quanto você ganha. Sim. Quer dizer, a declaração de imposto de renda, você pega a declaração pré-preenchida, você percebe. Sim. Tudo está lá dentro. Praticamente tudo está lá dentro. Ah, mas tem informações que não estão. Tem gente que não está lá dentro, porque, afinal de contas, é da economia informal. Eu vou lhe dar uma resposta com toda clareza. Se você está na economia informal, você tem mais é que pagar imposto. Formalize-se. Então, eu não acho que a gente deve fazer uma política baseada na informalidade. Se está no informal, azar, vai pagar imposto. Porque tem que criar incentivo a formalizar e criar forma de formalizar. Mas eu preciso saber cada um quanto ganha. Se eu sei quanto você ganha, eu posso criar um cashback pleno. Porque hoje o cashback que sobrou dessa reforma ficou pequenininho. Para o gás de cozinha, e ainda assim percentual, e só para o pessoal do cadastro único. Eu não tenho nenhum problema em fazer um cashback do gás de cozinha, do cadastro único. Mas entre o cadastro único e o Marcelo, tem um grande espectro. Eu costumo citar, um exemplo que para mim é muito marcante, é a professora primária da escola pública. Ela não está no cadastro único, mas certamente não tem a capacidade contributiva do Marcelo. Então não é dizer que ela não vai pagar zero de imposto como o cadastro único. Não é que eu vou dizer que é um cashback pleno, mas me parece muito justo que a partir da renda dela, eu dei um cashback de 80%, sei lá o quanto por cento. Ou seja, nós tínhamos uma grande chance de fazer uma política tributária séria, de redistribuição mesmo. E nós não fizemos isso. Mantivemos incentivos setoriais, um setor ou outro, por causa de lobby. Basta dizer que bares e restaurantes têm um regime preferencial. Ou seja, a sua cervejinha, Marcelo, está garantida. Pode ir para o bar tomar sua cervejinha, porque é verdade. Parques aquáticos. E quijandos. Quer dizer, criaram setores e mais setores, e aí começou a história, abriu para o setor A, o setor B, veio até, por que não, os profissionais liberais, que conseguiram também. E com um argumento muito bom. A advocacia é essencial para a justiça. Desculpa, se bares e restaurantes têm incentivo, por que a advocacia não vai ter? Criamos esse clima ruim, preço da democracia que a gente paga, mas jogamos fora uma grande chance de uma boa reforma tributária, que seria essa, que haveria tributação uniforme de todos e cashback progressivo conforme a sua renda. Perfeito, professor. O professor ele já se manifestou algumas vezes sobre a reforma tributária e eu recomendo a todos que acessem a página dele, www.choeire.com.br, onde ele disponibiliza todo esse material, as apresentações. Inclusive, esses debates sempre me chamou muito a atenção, o professor rebatendo o argumento de que alguns têm de que a reforma, vamos dizer, fragilizaria a federação, não, ao contrário, né, fortalece a federação, mas tem um ponto também que o senhor costuma mencionar, que é a não possibilidade de creditamento em relação a produtos imunes, que isso mexeria, inclusive, em imunidades objetivas que estão na Constituição, sem uma transparência plena, né, sem um debate pleno com a sociedade. Sim, esse é um problema que nós temos hoje, porque, veja, se eu dou uma imunidade, goste ou não goste, eu tenho imunidades, ou seja, há produtos que não devem pagar imposto. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Hoje nós temos que o livro não deve pagar imposto.
Mas veja, o livro de hoje é nada mais nada menos que o papel de ontem, que é a árvore de anteontem. Ou seja, eu olho para uma árvore, eu consigo enxergar que a árvore, você é um livro em estado primário. Estou sendo claro ou não? Uhum. A árvore nada mais é do que um livro no estado primário. Ora, se eu tributar a árvore, eu estou tributando o livro. Então, o que se esperaria? Que se é para não tributar o livro, qualquer imposto recolhido sobre a árvore seja devolvido ao contribuinte para dizer, olha, desculpe-me, foi mal, eu tributei porque eu achei que era árvore. Mas como é livro, eu não devo tributar. Então, é uma coisa essencial, me parece, se eu quero dar imunidade, que eu assegure que todo imposto pago em todo o processo, não é porque hoje é livro, porque a árvore, muito prazer, você é um livro. Eu olho para a árvore e falo, você é um livro. Então, se eu paguei imposto, eu tenho que devolver, porque ela virou um livro. Esse é o conceito. Perfeito. Chueri, também sobre a questão das normas tributárias indutoras na reforma tributária, em relação ao meio ambiente, saúde, o que falta definir de uma forma mais efetiva nessa tributação? A reforma tributária teve essa questão do imposto seletivo, não é isso? Que pretende, de algum modo, conduzir comportamentos, são boas intenções. Eu tenho alguma ressalva com relação ao uso da tributação para esse efeito, pelo menos isolado. Eu costumo dizer, Marcelo, que quando eu era garoto, fumar era uma coisa normal. E o imposto era alto, hein? O imposto era alto, mas todo mundo fumava. Professores na sala de aula fumavam. Eu lembro quando eu casei, são 35 anos, o presente de casamento que eu mais ganhei eram cinzeiros. Olha. Em qualquer casa você tinha cinzeiros, você espalhava cinzeiros em qualquer casa, era normal. O conceito era de fumar. Uhum. E a tributação era alta. A sua geração, graças a Deus, não sabe o que é isso. A mudança não foi porque eu criei um tributo indutor ou coisa parecida. Foi porque eu tive uma política pública proibindo propaganda, proibindo fumar em lugares públicos. É tudo que a gente conhece, que de algum modo hoje vocês falam assim, nossa, vocês chegam a estranhar o fato de que era comum, porque era. Então, eu sou muito favorável a ter políticas públicas. Mas eu acho que, assim, enaltecer a face tributária como se ela fosse o remédio, muitas vezes não é. Ao contrário, muitas vezes eu vejo até contradições entre, de um lado, assim, a tributação de um modo e a política pública no sentido contrário. Porque até da questão do cigarro, eu lembro de uma expressão que eu li de um autor alemão que dizia que cuidado para o vício do contribuinte não se tornar o vício do Estado. Ou seja, o Estado arrecada tanto que ele gosta desse imposto. O perigo que a gente tem com esse imposto seletivo é que ele se torne arrecadatório. Ele tem críticas assim nele mesmo, até as premissas que foram adotadas não são brasileiras. Você veja, usam dados de outros países. O consumo de açúcar no Brasil não é equiparável ao dos Estados Unidos ou do México. Então, você adotar políticas mexicanas para o Brasil não faz muito sentido. Nós temos que pensar o que existe na realidade brasileira. Eu fico preocupado com esse imposto seletivo, como ele está caminhando. Uhum. O senhor, em 2021, escreveu um livro junto com 2 alunos sobre a legalidade tributária na interpretação do STF. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como o senhor vê a jurisprudência do STF acerca desse assunto e como é a visão do senhor. Sim, o Pereson já mencionou até no meu site, você tem acesso a esse livro, vale a pena baixar. É um livro crítico a um posicionamento do Supremo naquilo que eles chamam de flexibilização da legalidade. Uhum. Quer dizer, houve um voto bastante infeliz do Supremo, infelizmente foi no plenário, mas foi infeliz, tecnicamente ruim, em que se admitia que o Executivo pudesse alterar alíquotas de tributos sem que tivesse um legislador por trás. Ou seja, o nosso Constituinte tomou muito cuidado com a legalidade. Ele previu que alguns impostos, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, que esses impostos, a alíquota pudesse ser fixada pelo Executivo nos limites da lei. E me parece quase uma regra básica da hermenêutica. Se o Constituinte diz, olha,
esses impostos podem mudar a alíquota, parece que ele está dizendo um recado que é muito simples. Eu te pergunto, você que não é jurista, se eu tenho 20 impostos, eu tenho um parágrafo dizendo assim, esses 4 impostos, assim, um artigo, somente qualquer tributo é instituído por lei. Tá. Segundo, para esses 4 impostos, o executivo pode mudar a alíquota, não precisa de lei, basta nos limites da lei. Qual é o recado que ele está dando? Você tem 20 impostos, para esses 4 pode, o que ele está dizendo com relação aos demais? Pode responder. É que ele pode. Para os 4. É. E para os demais? Não pode. Não pode. Pois se eu tomo cuidado de arrolar 4 que podem, é que os outros 16 não podem, por definição. Sim. No entanto, o nosso Supremo admitiu que um tributo que não está nessa lista, no caso PIS e COFINS, que eu pudesse ter a alíquota fixada pelo Executivo nos limites da lei. Isso é claramente, é contra o sistema tributário nosso. Sim. Nós temos um artigo no Código Tributário Nacional que diz somente a lei pode estabelecer a fixação das alíquotas. O que significa fixar? Fixar, eu lhe pergunto, é dar um espectro ou é dizer um ponto? A lei deve estabelecer um espectro ou deve pôr um ponto? Somente a lei pode fixar a alíquota. Ela está estabelecendo Que deve ser num ponto. ponto específico. Ou seja, eu devo fixar uma alíquota. Sim. Não é que o legislador pode dar um espectro e o executivo faz o que quiser. A lei isso deve ser fixado. Este acórdão do Supremo não chega sequer a falar do Código Tributário Nacional. Quer dizer, assim, ele teve que fazer um livro, Peterson, para realmente colocar as coisas como são. Ou seja, o Supremo, infelizmente, acaba avançando além dos limites que a Constituição permite. Uhum. Eu não faço parte daquele grupo que acha que não, a Constituição é rígida, não sei o quê. Mas existe um limite do que é possível dentro do texto da Constituição. E, neste caso, ultrapassou-se qualquer limite. Uhum. Professor, falando sobre decisões do Supremo e segurança jurídica, hoje nós vivemos, minha última indagação, hoje nós temos aí um entendimento flexibilizado sobre a garantia da coisa julgada. Nós tivemos recentemente, já tínhamos aí bastante debate sobre modulação de efeitos, de decisões, e recentemente o Supremo analisou a possibilidade de rescisória para adaptação à modulação que foi fixada há um tempo atrás. Como é que o senhor vê esses movimentos do Supremo no sentido de flexibilizar algumas garantias do nosso sistema, como a legalidade, como a coisa julgada? Como eu falei, com a legalidade eu me manifestei. Com relação à questão da coisa julgada, eu acho que houve uma comunicação diferente. Ou seja, você vai ficar chateado comigo, mas eu não acho que o Supremo errou. Porque coisa julgada eu tenho enquanto não houver mudança do direito. Uhum. Ou seja, eu tenho um direito adquirido, eu tenho uma coisa julgada sob a égide de uma lei. Se eu tenho uma nova lei, eu tenho um novo regime jurídico, a coisa julgada não prevalece sobre lei nova. Vale para a lei antiga. Isso já é algo que é sabido. O que aconteceu no direito brasileiro? Houve uma mudança do direito brasileiro. No regime de 88, inclusive, eu só podia inovar no ordenamento jurídico por meio de uma lei. Então, a coisa julgada valia até que houvesse uma lei. Mas eu tive emendas constitucionais que nos aproximaram, tiraram o nosso sistema, que era claramente direito continental, para admitir algumas influências do direito anglo-saxônico, dentre os quais que a jurisprudência também cria direito. A jurisprudência inova tanto quanto a lei. Então, se eu tenho uma decisão jurisprudencial, atendido que foi com repercussão geral, etc., etc., que inova em matéria jurídica, eu não posso invocar a coisa julgada em face de uma nova ordem jurídica. Então, quando se fala, olha, a coisa julgada vale até que o Supremo ou o STJ, enfim, até que os tribunais inovem no ordenamento, não me parece errado. Então, eu não me incomodo com o Supremo dizendo, sinto muito, sua coisa julgada valeu, até o momento em que nós, tribunal, mudamos o ordenamento. Então, se nós dissemos uma coisa diferente, agora você tem que respeitar isso, porque é nova lei.
Então a empresa, pegando concretamente, ela não pagava contribuição sobre o lucro, porque ela tinha coisa julgada. Todo mundo pagava. Ela não pagava, e estava lá com uma vantagem concorrencial enorme. Mas tinha coisa julgada. Daí vem a decisão do plenário do Supremo, dizendo todo mundo tem que pagar. Desapareceu o direito daquela empresa. Uhum. Então não me vem, em nome da coisa julgada, querer enfrentar com uma mudança do ordenamento. Perfeito. Tem Perfeito. mais algum comentário que o senhor gostaria de fazer acerca do que nós estamos conversando, que ainda Não. não foi perguntado? Eu acho que apenas agradecer e cumprimentar vocês pelo que estão fazendo. Acho tão importante a gente divulgar um pouco do direito tributário. E agradeço também o Pereson por mencionar esse meu site. Eu apoio realmente a abertura ao público, recebendo todas as críticas que forem necessárias. A ideia realmente é difundir o direito tributário. Ele é tão bonito, é tão gostoso. Então, por isso sim. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui. Professor, muito obrigado pela honra, pelo privilégio. Excelente. Acho que a aula foi incrível. Muito obrigado mesmo. Incrível mesmo, professor. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. E esse foi o Tribucontcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até. Obrigado.